Olá irmão que acompanha o canal Templo São Paulo Leste. Como de costume, tudo bem com você, com a sua família, com a sua unidade, com o seu trabalho, estudo, e realmente espero que esteja tudo ótimo. Vamos para o Vem Segue-me dessa semana, que é a Doutrina e Convênios, das sessões 129 a 132. Está quase terminando o estudo desse maravilhoso livro de escrituras. E durante esse estudo, quantas coisas a gente pôde aprender, reaprender e fortalecer o nosso testemunho. Não é verdade? Vamos então começar pela sessão 129, que são instruções dadas por meio de Joseph Smith em 9 de fevereiro de 1843, que é sobre como identificar espíritos e anjos ministradores. E ela inicia explicando que no céu há duas espécies de seres: anjos, que são pessoas ressuscitadas. Por exemplo, Jesus, assim que ressuscitou, ele apareceu aos discípulos e falou: apalpai-os as minhas mãos, porque você vedes que um espírito não tem um corpo de carne e ossos como eu tenho. E aí eles puderam realmente conferir que um espírito, vamos ver melhor isso durante a aula. E a segunda espécie de seres são os espíritos justos que não ressuscitaram. E você deve estar se perguntando, mas como assim? Vamos lá para o Novo Testamento, em Hebreus, capítulo 12, versículo 23. A Assembleia Geral é a igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Quer dizer, então, os justos que já faleceram, ainda não são ressuscitados, eles estão lá e eles ministram para o nosso Pai Celestial. Lembrando, é claro, que tem que ter dignidade, não ser perfeito, mas ter dignidade para isso, para poder alcançar esse patamar. Não é maravilhoso? E aí, na sequência, é explicado como identificar um anjo, se ele veio do céu ou se não. Ou seja, a gente tem que pedir que ele lhe o aperto de mão. Vamos ler em Doutrina e Convênios, seção 129, o versículo 6. Se for o espírito de um homem justo tornado perfeito, ele virá em sua glória, porque essa é a única maneira em que pode aparecer. Então, no outro versículo 7 está explicando que se for realmente um anjo ministrador do Pai Celestial, ele não vai se esquivar, ele não vai sair, você vai sentir alguma coisa. Lembrando que se um anjo realmente for vindo da presença de Deus, a gente vai sentir algo. Porque para provar que é de Deus, ele vai vir com a sua glória. E aí a gente vai poder sentir alguma coisa. E a outra forma para saber se um espírito é justo ou não está no versículo 8. Se for o diabo fazendo-se de anjo de luz, quando pedires que vos dê a mão, oferecer-vos-á a mão e não sentireis coisa alguma. Podereis, portanto, identificá-lo. Quer dizer, se for o diabo ou um de seus seguidores, os espíritos que foram expulsos do céu, você vai pedir a mão, mas você não vai sentir nada. Você não vai nem sentir carne e osso, você não vai sentir a glória de Deus, você não vai sentir nada. Ou seja, vai sentir um vazio. Porque às vezes o espírito maligno de Satanás ou de seus seguidores, às vezes eles tentam, por exemplo, se fazer passar por gente que já faleceu, porque eles têm um bom conhecimento das coisas, eles não sabem tudo,
mas de tudo que já aconteceu aqui na Terra, por exemplo, eles têm esse conhecimento. E eles muitas vezes fazem isso, se fazem passar por gente falecida, por uma pessoa morta, para poder enganar ou para poder cegar a visão da pessoa, cegar espiritualmente. Então, por isso é importante estar atento a isso para não se deixar enganar, para não se deixar levar por falsos ensinamentos ou por Satanás e suas mentiras. Agora a seção 130. Também são instruções dadas por meio de Joseph Smith em 2 de abril de 1843. Começa dizendo que o pai e o filho podem aparecer aos homens. Tem pessoas que questionam, perguntam, mas como pode ter aparecido a Joseph Smith? Da mesma forma que os profetas antigos, ou não necessariamente o profeta, basta que a pessoa tenha fé, que a pessoa tenha dignidade para isso, para que ela também possa ter essa manifestação. Mas não precisamos ter uma manifestação para aí a gente ter fé. Vamos lembrar, e no ano que vem vamos ver muito, que teve profetas do Velho Testamento, como Abraão, que ele em vida não viu a promessa que foi recebida, mas ele tinha tanta fé que ele sempre se manteve obediente ao Pai Celestial. E os anjos residem em um local celestial na presença de Deus, onde sabem tudo que está acontecendo, tanto agora no presente, no passado e no futuro. E a terra que vivemos hoje em dia, já estudamos sobre isso na outra lição, será um dia também santificada. Vai ser um local também celestial, um lugar puro. E vamos nos preparar para esse dia para podermos também ter essa maravilhosa bênção. E Joseph Smith orou para saber, porque ele queria saber a data da segunda vinda de Cristo. Você pode se perguntar, mas por que ele queria saber? Mas convenhamos, quem de nós não queria, ou às vezes não quer ou não tem vontade de saber quando que vai ser a segunda vinda? Fala a verdade, deixa aí no comentário. Quem nunca teve essa curiosidade de saber? A gente não sabe, mas e por isso a gente deve se preparar para que a gente possa estar livre do juízo e do julgamento do Senhor quando a segunda vinda acontecer e podemos sermos dignos de herdar uma glória celestial. Então, e lembrando que o dia da segunda vinda somente o Pai Celestial sabe. Nós nunca devemos dizer vai ser dia tal ou dia tal, nós não sabemos, mas que nos preparemos para tal. E o Senhor nessa sessão ele continua dando ensinamentos e lições importantes. Agora vamos ler os versículos 18 e 19. Qualquer princípio de inteligência que alcançarmos nessa vida surgirá conosco na ressurreição. E se nesta vida uma pessoa, por sua diligência e obediência, adquirir mais conhecimento e inteligência do que outra, ela terá tanto mais vantagem no mundo futuro. E o que esses versículos estão dizendo? Que a gente deve buscar inteligência, que a gente deve buscar sabedoria. Ou seja, está sendo bem claro que a gente deve procurar conhecimento, que a gente deve procurar se desenvolver, que a gente deve procurar saber pelo menos de tudo um pouco ou adquirir o conhecimento máximo que pudermos. Ah, mas irmão Ari, a gente deve voltar a nossa vida ao Pai Celestial. Tudo bem, nós devemos, mas quanto mais a gente procura adquirir conhecimento, mais a nossa vida também vai ficar mais interessante, a gente se consegue se desenvolver mais.
Lembrando, é claro, que o maior objetivo na vida não é a gente encher uma parede de diplomas e mais diplomas. Tudo isso, é claro, é inútil se a pessoa não for obediente aos mandamentos. Porém, é muito bom e interessante a gente poder aprender as coisas. Eu mesmo gosto de procurar de saber de tudo que é interessante um pouco, seja medicina, mecânica, enfim, é muito sobre alimentação, enfim, é muito bom aprendermos. E nessa vida a gente já está vendo, né? O mercado de trabalho está competitivo e as pessoas não podem mais se dar o luxo de dizer, eu só sei fazer isso ou eu só sei trabalhar daquilo. Não. As empresas valorizam quem sabe mais, quem tem mais conhecimento, quem tem mais habilidade. E como a gente adquire esse conhecimento? A gente procurando ver tudo aquilo que for interessante, tudo aquilo que possa nos ajudar nos desenvolver, tanto espiritualmente, mas também materialmente e fisicamente. A gente deve procurar progredir em todas as coisas, porque a gente deve realmente procurar se elevar. E a gente, então, para isso, a gente deve evitar coisas que às vezes a gente acha que é importante e não é, como alguns programas de televisão, alguma outras coisas que realmente não nos ajudam. Mas a gente deve procurar adquirir o conhecimento tanto nas escrituras, mas também o conhecimento secular. Procurar adquirir a sabedoria. Tá ok? Agora os versículos 20 e 21. Há uma lei irrevogavelmente decretada no céu antes da fundação deste mundo, na qual todas as bênçãos se baseiam. E quando recebemos uma bênção de Deus, é por obediência à lei na qual ela se baseia. Está muitíssimo bem claro, não tem dúvidas, não tem o que questionar. O Senhor está dizendo, né, que a lei existe antes mesmo da fundação do mundo. E ele diz, né, e quando a gente recebe de Deus uma bênção, é por obediência a qual essa lei, esse mandamento se baseia. Quem procura obedecer a palavra de sabedoria vai ter mais saúde. Quem honra pai e mãe vai ter os seus dias prolongados e assim por diante. E mesmo também, por exemplo, quem procura obedecer às leis de trânsito dificilmente vai se envolver em algum acidente, se machucar ou machucar alguém. Então, tudo é um caminho a ser seguido e a gente seguindo o caminho correto, a gente vai bem, a gente não vai ter problemas, nem agora, nem posteriormente, no futuro. O versículo 22. O Pai tem um corpo de carne e ossos tão tangível como o do homem. O Filho também. Mas o Espírito Santo não tem um corpo de carne e ossos, mas é um personagem de espírito. Se assim não fora, o Espírito Santo não poderia habitar em nós. Deixando muitíssimo bem claro, existe a Trindade, onde tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas cada um é uma pessoa distinta da outra, eles são um em propósito. Então, o Pai tem um corpo de carne e ossos, o Filho tem um corpo de carne e ossos, mas o Espírito Santo está dizendo, ele possui um corpo, mas ele não tem um corpo de carne e ossos, e se não fosse assim, ele não teria como habitar em nós, porque o Espírito Santo é assim. E mesmo a gente recebendo, a gente deve, como diz aqui no outro versículo, se manter digno para que a gente possa ter a presença dele em nossas vidas. Porque se a pessoa não manter a dignidade ou não se esforçar em obedecer os mandamentos, ela vai acabar perdendo a companhia dele e do Espírito Santo. E por isso é importante sermos obedientes para termos
a presença dele em nossas vidas. A seção 131 agora são instruções dadas por meio de Joseph Smith em 16 e 17 de maio de 1843. Nossa igreja já estava com 13 anos de restaurada nessa ocasião. E fala que na glória celestial tem a exaltação, que é o mais alto grau de glória que existe. E é necessário algo para se obter. Vamos ler o versículo 2. E para obter o mais elevado, um homem precisa entrar nessa ordem do sacerdócio, que significa o novo e eterno convênio do casamento. Talvez você pense ou vai falar, irmão Ari, mas as pessoas do mundo criticam, falam mal do casamento. Eu sei, o mundo critica, mas o casamento é algo que é instituído por Deus. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles eram casados. E a gente deve sempre se lembrar disso. O casamento também é um mandamento de Deus e não importa que o mundo o diga, a gente deve se casar e a gente deve ser leal e fiel para a gente poder um dia atingir o grau mais alto de glória. Como eu até costumo brincar, gente, casamento é tão bom que foi o único mandamento que Lamã e Lemuel não reclamaram. Então, se eles não reclamaram, que desculpa o pretexto nós temos para não queremos nos casar. Estou falando isso principalmente no caso de nós, os homens, tá? É claro, as mulheres também pensam, logicamente, em se casar e é importante a gente procurar fazer o casamento, o selamento no templo e procurar ser fiel, ser dignos para um dia poder receber a exaltação. Versículo 5 agora. 17 de maio de 1843. A palavra mais segura de profecia significa um homem saber, por revelação e pelo espírito de profecia que está selado para a vida eterna pelo poder do santo sacerdócio. Também está deixando muito bem claro, as escrituras são bem específicas e está dizendo que o homem pode saber a respeito do seu chamado, mulheres também, que o espírito de revelação, saber que está ligado pelo poder do santo sacerdócio. E como a pessoa pode receber isso? Através da dignidade. Então que nós possamos ser dignos para podermos, cada um de nós, ter o espírito de revelação em nossas vidas. O versículo 6 fala que é impossível o homem ser salvo em ignorância. Ou seja, acabamos de falar, a gente tem que adquirir conhecimento e sempre temos que lembrar uma coisa. Aqui no nosso país a gente costuma muito pessoas dizerem: ai, mas eu não aprendi nada quando eu era novo, depois de velho eu vou aprender o quê? Esse pensamento é completamente equivocado e errado. Corte, não é certo. Outros também pensam: ah, eu ainda sou muito novo para aprender ou para ensinar. Também equivocado. Ninguém é tão novo que não possa ensinar e ninguém é tão velho que não possa aprender. Cada vez que nós procuramos fazer algo de bom, é claro, zelar-se numa boa causa, lembra que estudamos isso, nós nos desenvolvemos intelectualmente e também espiritualmente. Lembro do caso de pessoas que já falaram que frequentam o templo há anos e anos e cada vez que vão aprendem uma coisa nova, mesmo já frequentando o templo há 30, 40 ou 50 anos, ou mais, quem sabe. Mas então a gente deve lembrar, enquanto a vida, a esperança e há oportunidades. E também falar que o homem também ele deve, mulheres claro,
fazer tudo espontaneamente, ter atividade, proatividade, ter iniciativa, procurar fazer algo para também poder se desenvolver, ok? E agora o versículo 7. Não existe algo como matéria imaterial. Todo espírito é matéria, mas é mais refinado ou puro, e só pode ser discernido por olhos mais puros. Explicando aqui, o espírito ele tem matéria, porém ele é mais fino. Porém, mais uma vez dizendo, o espírito ele não tem corpo de carne e ossos. E nossa vida é isso, é a união do corpo com o espírito. Quando o espírito sai, o corpo falece, ele morre. E então é isso. O espírito ele tem a sua forma, mas ele só, mais uma vez dizendo, não tem corpo de carne e ossos. Cada um de nós, claro, tem um espírito, porque o corpo é a união. A vida é a união do corpo físico com um espírito. Beleza? Agora a sessão 132, que é uma revelação dada por meio de Joseph Smith em Nauvoo em 12 de julho de 1843, com relação ao casamento eterno. E, claro, são muitos versículos, alguns são bem compridos, não tem como a gente ler todo, como sempre digo, ia ficar muito estendido, mas as bênçãos do casamento, e elas são importantíssimas, e suas promessas também são eternas. Mais uma vez dizendo, o mundo fala que o casamento é uma instituição falida, mas vamos lembrar um pouco no passado, nós, principalmente quem já tem mais idade, lembra que as famílias eram geralmente compostas, né, que tinha todo mundo na casa, fosse rico, fosse pobre, mas tinha a figura do pai, que era o provedor, tinha a figura da mãe, que era a sua instrutora, cuidadora, e infelizmente com isso o tempo foi perdendo e tal, o divórcio virou uma coisa comum, tem pessoas que acham que não precisam se casar ou não querem porque eu não quero dividir o bem que eu conquistei com outra pessoa, mas não devemos ter esses pensamentos, a gente deve ter o pensamento de que nós estamos cumprindo o mandamento de Deus ao nos casarmos. Mas irmã Maria, eu ainda não consegui casar. Viva digno ou digna, que uma hora o Pai Celestial vai te abençoar. Você vai conseguir um casamento aqui nessa vida. E a família ela é a base de tudo. Nós sabemos que a família foi ordenada por Deus, e a família, entre outras coisas, podemos citar milhões, é a base da sociedade. A família, a gente vê que pessoas que vêm de uma família estruturada, onde ela tem a presença do pai, ou a presença da mãe, são pessoas ou crianças, adolescentes que eles têm a tendência de crescer mais fortes, assim, intelectualmente, espiritualmente, e prontos para encarar a vida, tanto dentro quanto fora da igreja, no trabalho, no estudo, enfim. Mas que nós possamos sempre dar muito, para não, ou melhor dizendo, que nós possamos dar total valor para a nossa família. Que a nossa família seja o nosso maior objetivo, porque é através de famílias eternas que todos poderão também viver eternamente juntos. Vamos ler o versículo 19. E também em verdade vos digo, se um homem se casar com uma mulher pela minha palavra, que é a minha lei, e pelo novo e eterno convênio, e for selado pelo Santo Espírito da promessa, por aquele que foi ungido, a quem conferisse poder e as chaves desse sacerdócio, e for dito a eles, surgireis na primeira ressurreição, e se for depois da primeira ressurreição, na próxima ressurreição.
e herdareis tronos, reinos, principados e poderes, domínios, todas as alturas e profundidades. E então será escrito no livro da vida do Cordeiro que ele não cometerá assassinato derramando sangue inocente, e se guardarem meu convênio e não cometerem assassinato derramando sangue inocente, ser-lhes feito de acordo com todas as coisas que meu servo disse nesta vida e por toda a eternidade. E estará em pleno vigor quando estiverem fora do mundo, e passarão pelos anjos e pelos deuses ali colocados, rumo à sua exaltação e glória em todas as coisas, conforme selado sobre sua cabeça, glória essa que será uma plenitude e uma continuação das sementes para todo o sempre. Então, o versículo que acabamos de ler é bem grande, verdade? Mas ele tem promessas e as bênçãos que são infinitas, ou seja, são eternas, que fala que o homem se casar com uma mulher pela ordem do santo sacerdócio, ou seja, claro que vai primeiro se unir civilmente, né, no cartório, registro, que é necessário, conforme a lei, também é um mandamento, para cumprir os mandamentos, e aí ele vai poder, né, se selar no templo, que fala que é a ordem do santo sacerdócio. E ele está dizendo aqui que não basta só fazer isso, ele não vai derramar sangue inocente, e claro que é não cometer assassinato, e não vai também cometer outros pecados ou outros crimes para poder dar o mais alto grau de glória. E eu gostaria de convidar você, irmão, irmãos que estão me assistindo e tal, deixar nos comentários, né, quais são as bênçãos que você vê do casamento e o que você, quais são os seus sentimentos que você gostaria de compartilhar, para assim nós fortalecemos juntos, ok? Então, esse versículo é importantíssimo, né? É cumprido, mas fala das bênçãos e promessas prometidas. No versículo 27 é explicado sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que ela não será perdoada. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É negar os céus, é aprender tudo e depois negar, e depois perseguir, falar mal, a pessoa realmente se afastar do Espírito do Senhor, blasfemar contra o Evangelho, contra a Igreja, contra Cristo, e derramar o sangue inocente, que é, ou seja, que é cometer o assassinato a sangue frio, por exemplo, matadores de aluguel, ou pessoa que mata por ganância, enfim. A pessoa tem que, todo mundo deve vigiar e orar para que não caia em tais tentações, ok? E depois ele explica sobre o casamento plural que acontecia na antiguidade. Às vezes algumas pessoas perguntam, vocês podem ter não sei quantas mulheres? Não. Na antiguidade, outras ocasiões, isso só era feito com a permissão de Deus. Vamos lembrar, alguns profetas antigos, como Abraão e Moisés, eles tiveram mais de uma esposa, mas havia um propósito isso. Vamos lembrar que Abraão não foi ele, eu quero essa, eu quero aquela, não. A sua esposa é quem escolheu a mulher para que ele pudesse ter filhos, e assim ajudar a cumprir a promessa do Senhor, que iria ser o pai de multidões de nações. Não foi aquela coisa, eu quero essa, ou aquela coisa, ou fazer a maneira do mundo, não. Pode não parecer, mas o casamento plural é algo espiritual, é algo que tem propósito e objetivo, e não é uma coisa assim só para satisfazer o carnal. Temos o caso de Davi também, que ele teve várias esposas, e ele só pecou no caso de Urias, que cobiçou a mulher dele, adulterou com ela, com Betsabá,
e depois ele acabou providenciando a morte de Urias, e aí o profeta Natã, Davi achou que ia poder esconder, mas o Senhor instruiu o profeta Natã para ir lá e chamar a atenção dele, e ele foi advertido, e Davi por isso, por ele não cometeu o assassinato diretamente, né, tirando a vida de Urias, mas providenciou, e com isso Davi perdeu a chance da exaltação. Por isso que também é sempre comentado e falado sobre isso. Então que possamos sempre orar e vigiar para não cair em tal tentação. E aí mais uma vez é citado o selamento, que o casamento, para poder valer por toda a vida, para toda a eternidade além da vida, ele tem que ser feito no templo. Tá correto? Então que se você já é selado, selada no templo, mais uma vez eu faço o convite, deixa aí nos comentários quais os seus sentimentos a respeito disso. E se você ainda não teve oportunidade, que você possa ser abençoado para conseguir, na maneira e no tempo do Senhor, também ter essa bênção, né, de ter a sua própria família. Depois ele encerra a sessão dizendo, né, que Emma Smith, a esposa de Joseph, ela foi aconselhada, além de ser fiel, claro, continua sendo fiel, e ser carinhosa. E é um conselho que serve também para todas as mulheres. A esposa, ela tem que ser uma bênção na vida do marido e não algo que o deixe triste, para baixo ou desanimado. Ao contrário, a esposa tem que ser o seu apoio, o seu alicerce e a sua fonte de inspiração e o seu carinho. A esposa realmente tem que ser a bênção na vida do seu marido. Eu lembro na primeira vez que o profeta, presidente Gordon B. Hinckley veio aqui em São Paulo, no ano de 1996, o elder Richard Scott, apóstolo, deu conselho para os homens, que todos os homens deveriam ser fiéis e gentis com suas esposas, sempre tratá-las com carinho, e o profeta também reforçou, também dizendo que os homens devem, claro, ser fiéis e carinhosos com suas esposas, e para as irmãs ele deu um conselho, irmãs, sejam carinhosas com seus maridos, não gritem com eles. E esse é um conselho que um casal deve evitar ficar gritando um com o outro, porque isso vai gerar discórdia e não vai agradar ao Pai Celestial. Eu tinha até um companheiro que costumava citar a frase de um irmão dizendo, né, que marido e esposa nunca devem gritar um com o outro, a menos que a casa esteja pegando fogo, é claro, mas que todos nós possamos, como família, pai, marido ser carinhoso com a esposa, esposas serem carinhosas com o marido. Claro, o marido também tem que ser uma bênção na vida da esposa, não pode ser um fardo, um peso ou um encosto, tem que ser realmente uma bênção na vida dela. E que assim também pais possam ser carinhosos com filhos, filhos com os pais, e possamos sempre procurar fazer a vontade do Senhor, que a gente possa realmente se lembrar da importância da família, porque ela é ordenada por Deus. E é essa aula que eu deixo em nome de Jesus Cristo, amém. E mais uma vez, irmãos, muito obrigado pelo apoio, pelas palavras que eu recebo e tal. Isso me dá ainda cada vez mais ânimo para poder continuar fazendo esse trabalho. E mais uma vez eu peço, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário para poder fortalecermos uns aos outros, ok? Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima aula, tchau!